Olá pessoal, quem fala aqui é o Marcos. Na aula de hoje a gente vai discutir o sintoma mais comum na prática médica, a dor. Como eu já adiantei, é a queixa mais comum na prática médica. Apesar disso, não é um sintoma simples, não é simplesmente saber aonde está doendo e como está doendo. É um sintoma complexo que pode significar o alarme e o mecanismo de defesa. Pode estar relacionado a um órgão ou simplesmente ser psicogênico. Além disso, a dor ela tem uma complexidade maior tanto no mecanismo quanto na sua modulação, porque existem influências culturais, religiosas, tudo isso pode modular a dor e a interpretação da dor, portanto, é de cada indivíduo. Além disso, a dor pode ser um sintoma ou pode ser uma doença. Como assim? Por exemplo, o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, ele vai se apresentar no pronto-socorro muito provavelmente com dor torácica. Então, a dor será um sintoma da sua doença. Entretanto, se você conhece aquela síndrome do membro fantasma, ali, por algum motivo, o paciente, por exemplo, teve que amputar o membro inferior direito. Então ali ocorreu uma lesão das fibras nervosas, que por um mecanismo que a gente vai ver mais adiante, ele passa a sentir uma dor crônica neuropática. Então ali a dor vai ser a doença dele, porque não vai ter mais nem outro sintoma. A dor é exclusivamente a própria doença. Ela deve ser compreendida não somente pelos aspectos biológicos, a percepção da dor, a intensidade da dor, e não somente por aspectos clínicos, mas também influências sociais e culturais. Veremos mais adiante como essas influências, qual o mecanismo que está na modulação da dor. Por exemplo, se você já conhece ou pratica atividade física, deve conhecer o lema No Pain, No Gain. Ou seja, tem uma condição social que você tem que aguentar, você tem que provocar dor para obter ganhos. Então, isso é uma racionalização da dor. Portanto, o indivíduo que tem essa influência social, ele tem uma capacidade de interpretação da dor diferente. Por isso, são os mecanismos de modulação. E qual seria a definição da dor? De acordo com a Sociedade de Estudos Internacionais da Dor, seria uma experiência sensorial e emocional desagradável. Portanto, temos uma experiência subjetiva, que é um sintoma, além de ter um componente sensorial, a sensibilidade dolorosa, tem um componente emocional, então as emoções vão alterar a dor, desagradável, associada com uma lesão tecidual que já existe, sendo ela real ou potencial, ou ainda relatada como se essa lesão existisse. Então, é um sintoma subjetivo que tem componente sensitivo e emocional relacionado a uma lesão que pode ou não existir. E essa lesão ainda pode ser real ou potencial. E sobre as condições de modulação da dor, que eu já adiantei um pouco, são as condições socioculturais que podem alterar a interpretação de dor para cada indivíduo. Portanto, repito, a complexidade do estudo da dor. Primeiro tópico que a gente vai estudar aqui, anatomia e fisiologia da dor. Primeiro tópico, composto por 4 partes: transdução, transmissão, modulação e a percepção. De forma introdutória, a transdução refere-se ao mecanismo que vai ocorrer a transformação dos estímulos nocivos, aqueles estímulos lesivos, para um impulso nervoso. Então, a transdução é isso, a transformação desse estímulo, seja ele térmico, mecânico, em um impulso nervoso. Para quê? Para que esse impulso nervoso seja transmitido nas vias periféricas, nas vias nervosas, que é o segundo ponto, a transmissão. Além disso, a nível de medula espinhal, ocorre o mecanismo de modulação da dor, onde esse estímulo pode ser, digamos, suprimido. Terceiro ponto da fisiopatologia da dor. E o último, a nível central, é a percepção da dor. Então, temos os 4 primeiros pontos da anatomia e fisiologia da dor. Vamos explorar cada um pouco mais. Sobre a transdução.
é o mecanismo de ativação dos receptores que são sensíveis à dor, que são responsáveis pela sensibilidade dolorosa, que aqui a gente vai chamar de nociceptores, que eles são receptores livres. Uma classificação de todos os receptores, ele está encaixado como um receptor livre. Então, a transdução é o mecanismo de ativação desses receptores por meio da transformação de um estímulo nocivo, estímulo nóxico, que pode ser o quê? Pode ser mecânico, térmico ou químico, em um potencial de ação, porque nas fibras nervosas dos nervos periféricos, o estímulo ele é transmitido através do potencial de ação. Temos aqui um estímulo nocivo, a pele, em que ocorre uma lesão vascular e ocorre lesão tecidual. Com essa lesão, ocorre a ativação de receptores livres. Além disso, ocorre produção de substâncias como bradicinina, liberação de potássio, que é um íon intracelular. Quando eu rompo a célula, ele vai para o extracelular, prostaglandinas, substâncias P, diversas substâncias vão ser liberadas com o estímulo nocivo. Além disso, temos a ativação direta daquele receptor livre, que aquele receptor livre vai ser responsável por transformar o que estimulou ele em um impulso nervoso. E esse impulso nervoso vai ser transmitido. Veja bem, além do processo de transdução, a gente vai observar aqui a liberação de outras substâncias que vão ser responsáveis por alguns fenômenos. Então, você, por exemplo, já deve ter levado uma pancada. Levou uma pancada, por exemplo, num membro, e aquele membro, e aonde você levou a pancada, aparenta que ele fica mais sensível à dor. O que é que isso ocorre? Ocorre uma sensibilização local, o que a gente vai chamar de hiperalgesia. A liberação de substâncias vão diminuir o limiar de ativação da dor. Então, a partir daquele ponto, um estímulo nocivo de menor intensidade é capaz de causar uma dor, uma sensibilidade dolorosa maior ou igual àquele que provocou a lesão inicial. Esse é o fenômeno da hiperalgesia. Aqui temos a lista dos receptores, que a gente estuda bastante, e eu quero chamar a atenção para as terminações livres, os receptores livres, que são quimiorreceptores responsáveis pela sensibilidade dolorosa. Transmissão. Transdução, mecanismo de estimulação do nosso receptor e transformação do estímulo nocivo em um potencial de ação. Para quê? Para ser transmitidos pelo conjunto de vias que permite com que o impulso nervoso, que foi originado no receptor, seja conduzido para as estruturas do sistema nervoso central, medula espinal e encéfalo. E como é que ocorre essa transmissão? Veja bem, na extremidade do meu neurônio existem os receptores. Esses receptores transformaram o estímulo em um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser transmitido nas vias até o sistema nervoso central. Ele é transmitido pelo sistema nervoso periférico. Por quais tipos de neurônios? Temos aqui os axônios, que são as vias transmissoras. Então a gente conhece alguns tipos de axônios, como por exemplo o A e o C. Observem que os neurônios tipo A cobertos de mielina. E quanto maior a espessura da camada de mielina, tem um diâmetro maior, portanto, uma velocidade de condução maior. Mas eu quero chamar a atenção aqui nessa aula para os receptores tipo A delta, são esses, e os tipo C, porque eles que são responsáveis pela sensibilidade dolorosa. A gente vai ver um pouco mais de diferenciação. E como se dá uma distribuição? A gente pode distribuir essas fibras, que em questão de sensibilidade dolorosa é A, delta e C, a gente pode distribuir em as fibras que levam a sensibilidade da pele, a sensibilidade cutânea, onde a gente chama de fibras somáticas, que elas têm uma característica importante. Ela tem uma distribuição dermatomérica. Então, uma região da pele vai ser responsável pela inervação de uma fibra nervosa, enquanto tem as fibras viscerais, que são aqueles axônios que vão levar o estímulo doloroso das fibras até o sistema nervoso central.
E aqui ocorre um fenômeno diferente, que os nervos aqui eles participam da cadeia simpática e parasimpática. Então, tem uma relação com o sistema nervoso autônomo na transmissão desses estímulos. Outra diferenciação, as fibras A delta, como ela tem uma velocidade de transmissão maior, ela é responsável por levar aquela dor aguda, aquela dor intensa, aquela primeira dor. Enquanto que a fibra tipo C, por ser uma fibra de condução lenta, ela tem aquela dor mais prolongada. A gente vai já ver um exemplo. Então aqui a gente tem a fibra do tipo A delta, em que ela tem uma bainha de mielina. Se tem uma bainha de mielina, o impulso nervoso ele percorre com a maior velocidade, comparado a tipo C, que não tem bainha de mielina, portanto é uma fibra amielínica. E observem aqui esses gráficos. É um do tempo com estímulo nervoso, com estímulo nocivo, desculpa. Você provavelmente já levou uma pancada, por exemplo, o dedinho na porta. No momento em que alguém fecha a porta no seu dedo, você sente aquela primeira pancada. Aquela primeira pancada muito intensa, muito aguda, você até explode de emoção. Aquele estímulo doloroso ativou seus receptores livres, que o sinal ocorreu a transdução do sinal para o impulso nervoso. E naquele primeiro momento, quais foram as fibras responsáveis por transmitir esse impulso nervoso? Foram as fibras tipo A delta. Por quê? Porque é no momento da pancada. Então eu preciso de alta velocidade para perceber aquela sensibilidade. É isso que a fibra A delta faz. Entretanto, um momento depois da pancada, aquilo ainda fica doloroso, e fica doloroso por muito tempo. Essa é a função da fibra tipo C. Já que ela é uma fibra atrasada, de pouca velocidade de condução, ela é responsável pelaquela dor prolongada que vem após o momento inicial. Então estamos aqui na transdução, a pancada, a geração do impulso nervoso, duas fibras de sensibilidade, uma mais rápida no momento da pancada e a fibra tipo C, que é responsável por dar continuidade à dor. Como eu falei, as fibras somáticas são aquelas responsáveis por transmitir a sensibilidade dolorosa dos dermátomos. E aqui tem a ilustração dos dermátomos. Por exemplo, a pancadinha no dedo mindinho. Naquele território do dedo mindinho, do quinto dedo, eu tenho uma fibra nervosa exclusiva para transmitir até o sistema nervoso central aquele estímulo. Então, por exemplo, uma pancada aqui, ele vai ativar a fibra C8. A fibra C8 do nervo ulnar vai transmitir até o sistema nervoso central aquele estímulo por meio do impulso nervoso. Então a gente pode ver que para cada localização do corpo ocorre uma determinada fibra inervando. Então eu já tenho uma característica boa. Eu tenho uma localização precisa. E existe uma divisão didática de como essas fibras são divididas. Na verdade, são transmitidas pelas mesmas vias, mas didaticamente a gente divide em vias do grupo lateral e vias do grupo medial. Qual é a importância disso? As vias do grupo lateral são filogeneticamente mais recentes, ocorre quase totalmente o cruzamento das fibras, sensibilidade dolorosa na mão esquerda interpretada a nível central pelo encéfalo na sua porção mais direita. Fazem conexões diretamente até o tálamo e dali são redistribuídas para o córtex. Agora uma característica importante. O grupo lateral, eles estão relacionados com o aspecto sensorial discriminativo da dor. Veremos um pouco mais adiante, mas o que é que eu posso adiantar aqui? Aspecto sensorial discriminativo é a minha capacidade de localizar e de classificar o estímulo doloroso bem especificamente. De que forma? Eu não preciso estar com os olhos abertos para sentir, por exemplo, que uma muriçoca, um pernilongo, veio na minha perna direita, na face medial da perna direita e me picou. Eu não preciso estar olhando para eu discriminar, porque a partir da sensibilidade, a partir da transferência pelo grupo lateral, eu tenho a capacidade de sentir e de discriminar aquele estímulo doloroso. Diferentemente do grupo as vias do grupo medial. É uma filogeneticamente mais antiga, são parcialmente cruzadas, fazem sinapses com diversas formações
encefálicas, por exemplo, a formação reticular, a substância cinzenta periaquidutal, e emitem colaterais para o sistema límbico. Lembrou do sistema límbico? Relacionou com emoção. Ou seja, as vias do grupo medial elas estão relacionadas com o aspecto afetivo motivacional da dor. De novo, aquelas pessoas que praticam a musculação têm como um lema social no pain, no gain. O que é que ela está usando como aspecto? O afetivo motivacional. Ela interpreta, ela raciocina que aquela dor é necessária para ela alcançar os seus objetivos. Então, ela não está usando só o aspecto sensorial discriminativo, como também aquilo uma motivação. Mas independente do estímulo, da origem do estímulo, as fibras nociceptivas, as fibras que carregam o estímulo doloroso, elas trafegam no sistema nervoso central, na medula, pelas mesmas vias. Entretanto, as vias somáticas são com distribuição dermatométrica, eu consigo localizar de forma específica. Mas as vias viscerais, aquelas que têm inervação responsáveis por transmitir a informação que vem das vísceras, elas são frequentemente bilaterais. Então eu já perco um pouco minha capacidade de reconhecer, porque não é um nervo para um dermátomo. São extremamente ramificadas. Então são vários nervos para uma víscera. Preste atenção. Pequeno número de aferências viscerais. Então, estão poucos receptores nas vísceras, transmitindo por várias vias. E chegam aferências de uma mesma víscera por diversos segmentos medulares. Qual é a conclusão disso? Existe uma víscera grande, poucos receptores, muitas vias, e ela entra na medula em diversos segmentos. O que é que acarreta? Que a dor visceral é pouco precisa quanto à sua localização e qualificação. Então veja bem, a principal diferença que a gente utiliza muito na prática clínica, o paciente está com dor, mas é uma dor que ele consegue localizar bem, consegue descrever bem, eu penso mais em uma dor somática. É uma dor imprecisa, é uma dor difusa, está doendo por aqui. Ele não consegue classificar muito bem. Eu penso em uma dor visceral. Importantíssima essa diferenciação. Agora vamos para a modulação, que é a capacidade do sistema suprimir o estímulo doloroso. Existem duas teorias. A primeira teoria que a gente vai ver aqui é a teoria do portão da dor, da comporta da dor. Primeiramente, essa figura aqui. Eu já falei que as fibras de mielina dão velocidade para a transmissão do impulso. Quanto maior o diâmetro da fibra, mais mielina, mais velocidade de condução. Mas eu chamo a atenção aqui para as fibras A delta e as fibras tipo C. São as fibras responsáveis pela sensibilidade dolorosa. Enquanto que essas outras, elas têm funções de tato, de pressão, de posição e vibração. Vejamos essa situação. Um estímulo doloroso, muito doloroso, com certeza já aconteceu com você. E o que é que normalmente a gente pode fazer nessa situação? Existe, por exemplo, outro exemplo, algumas mães que quando as crianças caem, elas pegam a criança e começam a massagear o local da pancada. Qual é o intuito? A pancada por si só, a lesão, ela acarretou a ativação das fibras de condução dolorosa, A delta e tipo C. Mas essas fibras, eu já falei para você, que são transmitidas pelas mesmas vias. O impulso é transmitido pelas mesmas vias. Qual é o sentido da teoria do portão, da comporta da dor? É eu fazer uma ativação de outras fibras, por exemplo, a partir do tato, a partir da pressão, a partir da massagem no local doloroso, eu vou ativar outras fibras que a nível central a nossa capacidade de percepção não vai conseguir identificar se é pressão ou se é dor. E isso ameniza o estímulo doloroso. Portanto, diante do estímulo doloroso que ativa as fibras delta e tipo C, quando eu faço a estimulação das fibras alfa e beta com o tato, com a pressão, com a massagem, eu vou acarretar ativação de interneurônios inibitórios na substância gelatinosa, lá no corno dorsal da medula. Então, está vindo o estímulo doloroso, mas está vindo o estímulo tátil.
o estímulo de pressão. Esse estímulo tátil ele vai inibir o estímulo doloroso e vai acender para que eu perceba o estímulo tátil, o estímulo de pressão. Então, isso acarreta uma diminuição na intensidade da dor. Portanto, suprime o impulso nervoso conduzido pelas fibras nociceptivas, fechando a comporta da dor. É daí que vem a teoria do portão. Se eu tenho um estímulo lesivo, eu faço outra estimulação, como a pressão, como o tato, que é capaz de fechar o portão para que o estímulo doloroso não acende, não seja perceptível. A outra teoria é chamada de teoria do circuito modulatório prosencefálico-mesencefálico. Sem muitos detalhes, mas qual seria o sentido dessa teoria? Existe a estimulação elétrica de centros superiores. Esses centros superiores fazem conexões e emitem vias descendentes. Essas vias descendentes vão ativar também neurônios inibitórios no corno dorsal da medula espinal e vai liberar opioides endógenos. Esses opioides vão ser responsáveis por suprimir o estímulo doloroso que vem pelas fibras A delta e tipo C. Então, teoria da comporta da dor. Eu faço uma estimulação para enganar, para inibir a estimulação dolorosa de outra via. Teoria do circuito modulatório prosencefálico-encefálico são vias descendentes que vão inibir aquele estímulo doloroso. E o último ponto da anatomia e fisiologia da dor, a percepção. Vamos lá de novo. A transdução, a transformação do estímulo em impulso nervoso, que é transmitido pelas vias aferentes. Ocorre um mecanismo de modulação a nível de coluna dorsal da medula espinal por duas teorias, comportas da dor, teoria prosencefálica e mesencefálica, e por último a percepção a nível central, a nível cortical, no córtex somatosensorial. E aqui o sistema que ocorre. O estímulo doloroso, transdução do sinal, é transmitido, modulado e percebido a nível cortical. Esse foi o primeiro ponto da aula, anatomia e fisiologia da dor. 4 aspectos do mecanismo fisiopatológico.